Ei, minhas bagacinhas, todo mundo bem, né? Vamos continuar estudando então? Lembrando que agora é o nosso caderno 2, capítulo 7, Biomas e Biodiversidade. Nós vamos estudar sobre como se formam os biomas e toda essa biodiversidade. É claro que para a gente analisar isso, a gente vai usar aquele recorte que a gente aprendeu na primeira aula desse ano, que são as paisagens. Então, todo mundo abrindo o livro na página 214. Vamos lembrar então quais são os conceitos de paisagem? Principalmente aquela paisagem que é bucólica. Todo mundo lembra? Nós temos as paisagens bucólicas e antrópicas. Antrópicas são aquelas que teve interferência do homem. As naturais, as bucólicas, é aquelas que não foi o homem que fez, foi a própria natureza. Essas paisagens naturais apresentam muitas variações. Em um primeiro momento, é possível perceber isso só em observar o tipo de vegetação, pois é com um olhar mais atento que nós podemos observar variações também na fauna e, claro, no clima. Quando vemos, por exemplo, uma paisagem composta de vegetação de cactos, um solo mais árido, mais seco, logo imaginamos um local que quase nunca chove e onde faz um calor muito grande durante o dia. E isso acontece porque no espaço geográfico os elementos estão relacionados ao tipo de solo, ao clima, à fauna, o relevo e a vegetação que adquirem determinadas características que permitem a gente identificar um sistema, ou seja, uma diversidade própria de vida animal e vegetal, o resultado da interação dos elementos naturais. Para formar esses sistemas que são muito diferentes uns dos outros, nós vamos chamar de bioma. A palavra bioma, olha o que o bonequinho está dizendo para vocês. Significa grupo de vida. Bios, que é vida, oma, grupo. E tem sua origem nos estudos da biologia. Nós vamos analisar a partir de agora, então, biomas e biodiversidade, climas e paisagens. O que é um bioma e, principalmente, esse estudo entre a geografia e a biologia. Todo mundo lembra sobre as esferas, não lembra? Vamos recapitular. Eu tenho várias esferas dentro da esfera terrestre. Eu tenho a geosfera, que a geosfera é só sobre rochas e os solos. Nós temos a hidrosfera, que é a esfera das águas. A atmosfera, que a atmosfera vai ser relacionada aos estudos dos gases, da movimentação de massas de ar. E tudo isso junto forma a biosfera, que é o resultado da interação entre a atmosfera, a litosfera ou geosfera e a hidrosfera. A biosfera é o nosso maior ecossistema, pois corresponde a um conjunto de todos os ecossistemas do planeta. Ela é responsável pela manutenção de toda a vida que existe no planeta Terra. Por esse motivo, seria muito difícil estudarmos toda a biosfera em uma só vez, não é mesmo? Então, da mesma forma que da geografia a gente faz os recortes, aqui também a gente vai começar a recortar. Para facilitar a compreensão do modo de como a vida se reproduz nos diversos ambientes, teve um biólogo chamado Arthur George Tansley, que ele criou o conceito de ecossistema. Com base nesse conceito, é possível investigar uma comunidade biológica e os seus aspectos de formar com mais detalhes e, depois disso, relacionar a outras comunidades, verificando como esses ecossistemas vão interagir um com o outro para formar um grupo maior ainda, que nós vamos chamar de bioma. Eu aposto que está todo mundo pensando assim. Mas por que a gente estuda sobre vida, sobre os biomas, sobre ecossistemas em geografia? Pois muito bem, como já vimos, a geografia estuda, entre muitas outras coisas, as paisagens naturais ou as paisagens que são transformadas, as antrópicas. Dessa maneira, na observação de uma paisagem natural, por exemplo, o objetivo da geografia é compreender como ela se formou e identificar o que constituiu as ameaças que podem alterá-la. Para entender tudo isso, a geografia utiliza dos conhecimentos da biologia, da química, da física, da geologia e de outras várias ciências que são super importantes. Essas ciências também utilizam os conhecimentos produzidos pela geografia. Um biólogo, por exemplo, ao analisar determinada espécie animal de um bioma, ele precisa compreender as características do espaço que essa espécie vai habitar, para entender o comportamento, sua alimentação e outros exemplos. Assim, diferentes campos do conhecimento, eles são interdependentes, um precisa do outro. E o que é ecossistema? Todo mundo abrindo o livro e dando uma olhadinha
qual é o conceito de ecossistema que nosso livro traz? Ecossistema é um conjunto de elementos vivos que interagem em determinado espaço físico, em determinadas condições e conseguem relativa autossuficiência para sobreviver e se reproduzir. Um conjunto de ecossistemas interagindo em determinadas condições ambientais pode formar um bioma. Então, por exemplo, se eu for estudar, tem todo um bioma, ele é imenso. A gente não ia conseguir compreender ele todo, correto? Então, o que a gente faz? A gente vai dividindo os ecossistemas dentro de cada um dos biomas, para facilitar a nossa compreensão e os nossos estudos. Nós temos alguns fatores que são de suma importância para a influência da manutenção desses biomas ou de ecossistemas. Nós temos, por exemplo, os fatores topográficos. Esses fatores são relacionados ao relevo continental ou oceânico de determinado bioma. Vocês podem perceber que quando a gente vai para a praia, por exemplo, quanto mais a gente desce a serra, as plantas vão mudando, o tipo de animal vai mudando. Então, dependendo da altimetria do terreno, todo mundo lembra o que é altimetria? A altura, eu tenho 1,67 m de altura, que a gente vai medir do meu pé até o alto da cabeça. Isso é a altura. A altimetria é em relação ao nível do mar e ao lugar que a gente está. Então, o Pico da Bandeira tem mais de 2.800 metros de altimetria. As plantas que crescem lá em cima na Serra do Caparaó, elas são diferentes daquelas que crescem lá em Piúma, por exemplo. Então, esses fatores topográficos, eles são de suma importância para a manutenção, para a existência de determinadas espécies. Temos os fatores que são climáticos. O clima ele vai influenciar muito com o tipo de planta ou o tipo de animal que vai ocorrer naquele determinado bioma. Temos os tipos de solo. Os tipos de solo vão influenciar muito também. Afinal de contas, tem como eu plantar uma planta que é aquática em um deserto? Não tem, porque ela precisa do ambiente aquático para se desenvolver. E nós temos os fatores bióticos, que são relacionados à vida. Algumas plantas, alguns animais dependem uns dos outros para sobreviver. E temos um último fator de influência, que são os fatores antrópicos. O ser humano também é parte do espaço geográfico, e sua interação com a paisagem vai modificar a configuração natural dos ecossistemas. Por isso, a ação humana também é um fator de influência. No entanto, essa interferência é, na maioria das vezes, associada a efeitos negativos e à destruição dos biomas originais. Vamos dar uma olhadinha nessa foto que está aparecendo para vocês. É considerada uma das maiores tragédias ambientais dos últimos tempos, que foi o rompimento da barragem da mineradora Samarco, lá em Mariana, aqui em Minas. É um exemplo da ação antrópica de nós, seres humanos, que representa resultados muito negativos. Eu tive 15 dias depois do rompimento da barragem, lá em Ouro Preto. Então passei por Mariana. Gente, o cheiro do rio era uma coisa insuportável e dava tristeza da gente de ver tamanha destruição. E vamos fazer umas atividades sobre biomas e biodiversidades, clima e paisagem, módulo 28 e 29. Muito bem. Nesse capítulo 7, eu quero que vocês façam as atividades só da página 224. São os exercícios de aplicação, o exercício número 1, e dos exercícios propostos, eu quero que vocês façam do 2, o 3, o 4 e o 5. Dessa vez a gente vai fazer assim. Vocês vão fazer as atividades, eu estou postando hoje o vídeo. Vocês podem fazer o dia que vocês quiserem, mas vocês têm que mandar para mim no dia 13 de abril, na próxima segunda-feira, pelo WhatsApp, até 12h20. Combinado? Um monte de beijo para vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode e deve mandar mensagem para mim aqui pelo WhatsApp, que eu tiro a dúvida de vocês, tá bom? Pode ser que eu demore um pouquinho só para responder, mas eu sempre respondo. Fiquem com Deus, fica todo mundo bem e amo mais que Hilton Santos.